Então vamos lá para o nosso quinto vídeo, caminhando aí para a finalização dos comentários sobre lançamento tributário, tratando agora das modalidades. Quando a gente visualiza a doutrina e visualiza os artigos de 147 a 150, a gente pode identificar nesses artigos as modalidades, que seria de ofício ou direto, por declaração ou também chamada de misto, homologação ou autolançamento. Existe uma indicação de uma modalidade que alguns trabalham como sendo arbitragem, mas na prática a arbitragem não é modalidade de lançamento. A arbitragem é uma técnica para apuração do crédito tributário que será lançado de ofício pela autoridade administrativa fiscal competente. Ok? Então, modalidade mesmo seriam apenas três: de ofício, declaração e homologação. Quando se trata da homologação de ofício, a gente visualiza que o sujeito passivo, que no caso é o contribuinte, tem pouca participação. O Estado, a partir de dados do próprio contribuinte, de declarações anteriores, da própria atividade do contribuinte, ele já faz o lançamento de ofício daquele tributo. Quando temos a homologação por declaração, a doutrina indica que existe um equilíbrio entre a participação do sujeito passivo, que é o contribuinte, e a atividade do sujeito ativo, que é a autoridade administrativa competente que faz o lançamento, que visualiza e dá validade àquele lançamento. Contudo, cabe mencionar que nessa modalidade por declaração, a doutrina tem indicado que ela praticamente está inexistindo, em razão do fato de que eu apenas declarar exige do Estado uma atuação que talvez ele não dê conta de apurar, de verificar aquela declaração que está sendo feita por mim. Aí você fala assim, declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda está muito mais no contexto de homologação do que de propriamente declaração. Tá? A gente faz a declaração e através da chamada malha fina, né, dos sistemas de confrontos de informações que eu, enquanto contribuinte, faço, ele cruza informações, aí eu posso cair na malha fina e aí responder, se for o caso, pela declaração errada que eu fiz, pagando multa, correção monetária, etc. Tá? Por fim, a gente tem a homologação como sendo a última modalidade de lançamento. Nela, o sujeito passivo realiza quase todos os atos que compõem a atividade. E aí, a autoridade administrativa competente homologa não é a informação que está sendo feita, mas sim a atividade da pessoa. E aí ele vai fazer um levantamento, uma apuração, se está correto ou não aquele lançamento efetivado. Caso não esteja, aí o Estado, a autoridade administrativa competente, de ofício, pode lançar a diferença lá, cobrando o lançamento dessa diferença do crédito tributário. Ok? Quando a gente pensa, então, em homologação por declaração, a gente está pautado no artigo 147. Olha para você ver o que fala o caput. O lançamento é efetivado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Uma vez efetivada essa declaração, o parágrafo 1º fala que pode ser retificada a declaração em razão de erro comprovado, tá? Para mim extinguir ou reduzir o tributo. Né? E também é mencionado no parágrafo 2º que erros que são cometidos na declaração e apuráveis pelo exame, eles podem ser retificados de ofício pela autoridade administrativa que competir a revisão daquela. Exemplo, faça uma declaração. Na revisão lá, que a autoridade administrativa competente faz, a doutrina indica que se ele perceber que o contribuinte tem direito à redução, a própria autoridade administrativa poderia reduzir aquela carga tributária. Na prática, a gente sabe que não acontece isso, né? Mas enfim. A outra modalidade seria de ofício, ou chamada direta. Nela, a gente tem pouca participação do contribuinte e o lançamento é feito de acordo com o que está indicado no artigo 149. Né? Então, nós já mencionamos o artigo 149 no vídeo anterior, então a gente visualizaria aquelas situações indicadas nos incisos do artigo 149, gerando ao Estado o direito de lançar de ofício, caso tenha omissão, tenha fraude, tenha
declarar erro na declaração, simulação da declaração, deveria ter feito a declaração e não foi feita, o Estado vem e faz a arbitragem e lança de ofício. Então a gente visualizaria essa situação. E aí tem-se uma frase do Ricardo Alexandre que ele menciona o seguinte, que a autoridade fiscal se utilizará de dados que dispõem a respeito do sujeito passivo, identificando, declarando a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido e, sendo o caso, aplicando a penalidade cabível. Olha para você ver. O autor nos traz a informação a respeito de como que se processa esse lançamento de ofício. Tá? Por fim, a última modalidade, que seria a homologação, a gente tem a indicação dela no artigo 150, em que o contribuinte efetiva o pagamento antecipado do tributo e a autoridade administrativa, ele tomando conhecimento da atividade do contribuinte, ele homologa a atividade, não o lançamento que é feito pelo contribuinte. O contribuinte não faz lançamento. Tá? Então, ele presta a informação e a homologação é feita pela autoridade administrativa competente, ok? No artigo 150 fala o seguinte, o lançamento por homologação, que ocorre quando os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo fato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, ou seja, o contribuinte, expressamente a homologa. Não homologa não é o lançamento, não, homologa é a atividade, que é o que a doutrina nos apresenta como explicação. Tá? Também é mencionado no artigo 150 que a antecipação pelo obrigado, pelo contribuinte, nos termos do artigo, extingue o crédito sob condição resolutória, né, após a apreciação aí da autoridade administrativa competente. Não vai influir aí também na obrigação tributária atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo, atos que se referem a esse parágrafo 2º que a gente acabou de mencionar, serão considerados para apuração de eventual saldo. Se for identificado saldo, a autoridade administrativa competente faz o lançamento de ofício daquilo que está faltando, ok? Então, a gente teria aí essas modalidades de lançamento que são as 3 indicadas na doutrina, ressaltando que aquela que é chamada de lançamento por arbitragem, na realidade é uma técnica de apuração do crédito tributário que se dá o lançamento através de ofício. Ok? Fechamos então os nossos vídeos. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.